cultura digital da ECO, bastante representativa, não só das pessoas ligadas à ação cultura digital, mas enfim, dos próprios pontos de cultura, partindo também de uma avaliação mais política e global dessa crise, eu acho, do MIC, né? Eu concordo totalmente com a preocupação, com a radicalização que o Giuseppe traz aqui na fala e no discurso, porque efetivamente durante 8 anos nós nos encontramos em fóruns, em teias, em dezenas de encontros que criaram e que acumularam uma quantidade de questões e de consensos muito grande, desde, quer dizer, a teia, os fóruns regionais, locais, a conferência de cultura, e que culminaram com algo chamado Plano Nacional de Cultura, que foi sancionado pelo Lula em dezembro do ano passado. Nesse plano, a gente vai encontrar toda essa discussão, todo esse ideário, todos esses valores que eu acho que nós estamos, enfim, que nós apostamos durante esses 8 anos. Ali está a reforma da lei do direito autoral, está a questão do compartilhamento, está a questão do licenciamento, está a questão dos pontos de cultura como agentes de mudança nessa área cultural. Se fala de economia colaborativa, ou seja, você tem uma base ali sólida, detalhada e, enfim, e bastante inovadora em termos desses temas todos. Então a gente tem 8 anos de questões acumuladas e de um horizonte indicado. E foi nisso, eu acho, que todos nós apostamos quando apoiamos ou, enfim, trabalhamos na campanha de uma continuidade desse governo, né? Eu acho que houve uma aposta nos pontos de cultura, das redes, e tem um conhecimento acumulado. Então, é muito complicado, né, nesse momento, e aí a questão é o seguinte, né, o tipo de indicação e de indícios que todo mundo está dizendo, mas calma lá, né, vocês já estão, né, organizados e armados nos 5 minutos do primeiro tempo, mas a questão é que nos 5 minutos do primeiro tempo a gente tem uma série de indícios que vão contrário a tudo isso que nós montamos e pensamos em 8 anos. Então não me parece nem cedo, nem precipitado, nem radical a gente começar esse tipo de pressão. Uma coisa que me preocupou até na carta da Morgana Eneida é que ela dizia: os pontos de cultura têm que seduzir a ministra. Como assim, né? Acho que a gente tem que seduzir ninguém. Nós trabalhamos durante 8 anos, elegemos a Dilma, ajudamos, enfim, criamos um pensamento de uma rede durante 8 anos, então eu acho que nós temos que ser seduzidos, né? Porque, de novo, nós estamos na democracia representativa, quem está lá nos representa. Se nesse momento a rede não se sente contemplada, representada no Plano Nacional de Cultura, nas discussões que ali estão, né, que inclusive falam economia criativa, falam da economia colaborativa, da participação dos pontos, ou seja, na economia criativa, enfim, né, quer dizer, a gente cria e as empresas se beneficiam, né, não é um tipo de economia criativa que vai ser o turismo empresarial, é um tipo de, enfim, de pensamento que não está ali no Plano Nacional de Cultura, não faz parte das discussões da rede, né? Mesmo a questão do PAC, que é muito interessante, né? Quer dizer, a ministra colocou, nós, em consonância com a ideia da presidenta Dilma, de fazer um PAC da cultura, de praças nas favelas, mas enfim, o Ministério da Cultura não é um Ministério de obras, né? Quer dizer, é um Ministério de pensamento, de ações na cultura e materiais. Por que não também trabalhar? Isso tem que ser discutido com a gente. Cada favela tem ponto de cultura, por que não investir isso em equipamento cultural, ao invés de você criar um novo monumento, uma pracinha, algo morto, né, que vem de um arquiteto ou de um pensamento de urbanista, né, digamos, antigo, que é isso, criar, né, enfim, prédio, né, não é prédio, cultura não é prédio, não é pracinha, quer dizer, também, né, mas eu acho que a gente tem hoje uma dimensão, um pensamento de equipamento cultural, de banda larga, de produção de conhecimento, seria muito mais interessante, muito mais radical, se fosse pensar nesses termos. Então, nós temos contribuição para dar a cada um desses processos. PAC da Cultura, vamos discutir com os pontos. A Secretaria da Economia Criativa, a gente tem pelo menos uns 3 ou 4 GTs que estão pensando em economia colaborativa. Então, realmente não teve nenhum tipo de diálogo, né? Claro, não é parar tudo e fazer 300 seminários. Os 300 seminários já foram feitos, né? A gente já tem um Plano Nacional de Cultura de, sei lá, 50 páginas, mais do que consolidado. E se vocês forem ler, estão ali as ideias mais interessantes, de ponta e mais inovadoras
desses 8 anos, né? Então me parece que a gente tem que, né, enfim, na verdade é reivindicar o que foi feito, o que já é nosso, o que já foi conquistado, né? E aí nesse sentido me parece uma inabilidade política enorme, né? Essa falta mínima de sintonia inicial, né? E parece pouco, mas tirou o Creative Commons do site, mas puxa, né? Quer dizer, se discutiu o licenciamento, tá lá dentro do Plano Nacional de Cultura, essa nova política dos licenciamentos, ou seja, né? E mais, as pessoas, é claro que a gente aqui não está discutindo nem batalhando por nomes, nem pessoas, mas eu acho que é por um projeto político, mas se as pessoas, os representantes, não representam esse horizonte desse projeto político, eu acho que há sim um problema grave. Eu acho muito bacana que a gente nos 5 minutos do primeiro tempo também já entre, né, demandando o que é nosso, porque efetivamente o horizonte, se a gente não fizer nada agora, o que vai se consolidar é essa mudança, essa ruptura que aí está. E é muito claro, né, eu acho que se reduziu a discussão nesse primeiro momento a Ministério, né, uma questão do Ministério da Cultura, né, versus o Creative Commons. Não é essa a questão não é essa, é uma questão muito pequena dentro da discussão inteira. Claro que a questão dos direitos autorais ela pega porque ela realmente mobiliza interesses muito grandes, né? Então a coisa foi focada para a questão do direito autoral, porque eles acham que talvez os planos de cultura não tenham essa importância econômica toda, nem de mudança e transformação toda, o que eu também acho um erro. Daí a gente não está sendo chamado para discutir política pública nenhuma, né? Então, na discussão de ontem, a gente tirou uma agenda, depois, para não gastar todo o meu tempo aqui agora, eu posso voltar para a agenda que foi tirada, de articulação, de pressão junto ao governo Dilma, de pressão dentro do PT, porque o PT articulou e gestou essas indicações, o PT articulou e gestou a proposta da Secretaria, né, da Economia Criativa, a articulação com o Pacto da Cultura. Então nós temos que pressionar sim o Partido dos Trabalhadores de dentro do partido, né? A gente tem pessoas que pensam diferente dentro do PT, por exemplo, lá o Paulo Teixeira em São Paulo, que está acompanhando, que está apoiando, que está discutindo toda essa questão, e a gente tem que pensar aqui no Rio de Janeiro, onde está esse PT inovador, no qual nós apostamos, né? Acho que tem que pressionar dentro do partido, tem que pressionar o governo que nós elegemos, mas nós temos que nos articular, tem que ter uma rede de redes, que nós estamos fragmentados. A rede da cultura digital está pensando num seminário em São Paulo, dentro da Fundação Perseu Abramo. Acho que a gente tem que fazer um no Rio de Janeiro, né? A articulação, o Partido da Cultura, que fez um mapeamento de todos quem foi eleito em todos os âmbitos, deputados federais, estaduais, né, vereadores que pensam a cultura, que tem um pensamento inovador dentro da cultura. Essa lista existe, a gente tem que mobilizar essas pessoas, enfim, a própria rede, nós temos legitimidade, né, aqui, os fóruns dos pontos de cultura. Então eu acho que tem que botar o bloco na rua mesmo, não acho cedo, não acho que é radicalizar, enfim, eu acho que a gente não pode ser, né, tão esnobado assim nos 5 minutos do primeiro tempo, né? E eu acho que o que preocupou todo mundo é que, enfim, no caso a nova ministra, né, quer dizer, parece que não fez o dever de casa, que é ler os documentos, ver o que foi feito, né, ver o que foi acumulado, minimamente, né, ler o site do Ministério da Cultura, os documentos que foram produzidos nesses 8 anos, porque ali tem coisas decisivas do que está sendo mudado, do que está sendo feito agora, né? Então eu acho que isso não pode ser ignorado, né? E eu acho que aí a gente tem que partir para essas articulações, pensar numa agenda nacional, né, e nos articularmos numa rede de redes.